Olá, estamos aqui para a nossa aula de Geografia. Todos preparados? Livro de Geografia em mãos, página 89. Também precisaremos do caderno. Então, vamos lá. Do livro copiado à mão ao livro impresso. Vamos ver, então, como eram os livros antigamente, há 100 anos atrás, como eles eram feitos, confeccionados e como eles são nos dias de hoje, atualmente. Estão prontos? Então vamos iniciar nossa aula. Há mais de 1000 anos, os livros eram escritos e copiados à mão. Nessa época, poucas pessoas sabiam ler e os livros eram raros e caros. A invenção da imprensa, há mais de 500 anos, possibilitou imprimir várias cópias do mesmo texto. A impressão ficou muito mais rápida e barata. Isso contribuiu para que mais pessoas tivessem acesso à informação escrita. Atualmente, existem imprensas computadorizadas para a impressão de jornais, livros e revistas. Então, como vocês viram, há mais de 1000 anos, os livros eram escritos e copiados à mão. Por isso que eles eram raros, existiam poucos livros, era difícil encontrar um livro, visto que escrevê-los, copiar à mão, levava-se muito tempo para terminar apenas um livro. Então, esse era o motivo de ser raro, de ter poucos livros. E também os tornavam caros, porque dava muito trabalho, era muito tempo que se levava, que se exigia de uma pessoa para terminar um livro, para fazer apenas um. Isso também acabava atingindo as pessoas, na questão do saber ler, visto que elas não tinham acesso, a maioria das pessoas não tinha acesso a livros, a leitura, pouquíssimas pessoas tinham acesso a livros. E isso prejudicava a maioria das pessoas. Com o passar do tempo, 500 anos após, inventaram a imprensa, o que possibilitou imprimir várias cópias do mesmo texto, bem rápido. Então, isso implicou em que? Na produção de muitos livros, de vários livros. Então, os livros já não eram mais tão raros, porque se conseguia imprimir. Não, os livros aí já não eram mais copiados à mão. E os livros aí, eles passaram a ter um valor mais baixo, eles já não eram mais tão caros e nem eram mais raros. Então, muito mais pessoas passaram a ter acesso aos livros, porque eles baixaram de preço e tinham muito mais livros e que as pessoas podiam comprar. Atualmente, como a gente viu, nos dias de hoje, essas imprensas que são as máquinas, são impressoras, mas elas são impressoras bem potentes, que conseguem imprimir com muita rapidez e em muita quantidade, E no caso aí, como diz, são computadorizadas. Hoje, como eu já falei, agora elas são computadorizadas, que não, há 500 anos atrás, quando ela foi inventada, ela não era. Então, ela imprime hoje com muito mais qualidade, com muito mais rapidez. Então, hoje,
o acesso a livro é muito fácil. E hoje ainda está muito mais barato. Embora muitas pessoas ainda não tenham acesso. Mas nas escolas estão cheios de livros. Então, essas impressas computadorizadas, elas são utilizadas, né, para impressão de jornais, de livros, de revistas. E aqui é o interior de uma gráfica. Na verdade, nós estamos vendo uma parte do interior de uma gráfica. Aqui, não é? Porque tem toda uma parte que vai ter papel, mas essas daqui são as imprensas, onde se faz banners, que vocês veem, né? Que se utiliza muito em desfiles, em aniversários, hoje se utilizam muito, e que também, né? Se faz os jornais, se faz os livros, se faz revistas, aí só que aí vão ser imprensas menores, isso aí são imprensas maiores, para produzir coisas maiores. E aqui é um livro escrito à mão. Imagina aí, escrever um livro toda à mão. Hoje a gente já vê livro com gravura, muitas gravuras, a gente vê livros menores, porque tem gravuras, né, as ilustrações, que também traz informação. E aqui já um livro impresso. Imagina aí, esse livro aqui. Se fosse desse tamanhão aí, com essa quantidade de páginas aí que a gente pode perceber, todo feito à mão, quanto tempo levaria? Então, foi uma evolução muito grande. Então, por conta, né, dessa impressão, da imprensa que foi inventada, o livro ele se tornou mais acessível, com um preço, né, mais em conta, mais barato, e ele deixou de ser raro. Hoje existe livro de todo jeito que imaginar, de todos os assuntos que você imaginar, infantil, adulto, sobre política, né, de suspense, de romance, e aí é a gosto, né, do leitor. No passado, poucas pessoas sabiam ler e os livros eram copiados manualmente. Como nós vimos, eles eram copiados à mão. Um alemão chamado Gutenberg inventou pequenos carimbos com as letras, chamados de tipos móveis. Esse era o nome, né, dos carimbos que ele inventou, o Gutenberg, esse alemão. Essa invenção proporcionou a publicação de livros e jornais impressos e facilitou o acesso das pessoas à informação escrita. A imprensa possibilitou que se aumentasse a quantidade de livros, não é? E que se barateasse o custo de livros, que os livros ficassem mais baratos. Jornais e revistas, contribuindo assim para que mais pessoas tivessem acesso à informação escrita. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês acham que todas as pessoas, em qualquer lugar do mundo, têm acesso aos mais variados meios de comunicação? Ao livro, à revista, ao jornal, à televisão, ao telefone. Vocês acham que todas as pessoas em qualquer lugar do mundo têm nos dias de hoje?
Aí eu vou dizer a vocês que, infelizmente, ainda não. Infelizmente, tem pessoas em locais bem difíceis, do sertão mesmo, do Nordeste, que nem sequer energia tem elétrica, que falta água, que não tem nem a televisão. Então, infelizmente, ainda tem pessoas que não têm acesso a meios de comunicação. Então, a leitura é muito importante, gente. Por isso que na escola se cobra tanto, porque a leitura é a base de tudo. Se você ler todos os dias, você vai ser muito bom. Por quê? Através dela, né, da leitura, nós melhoramos a compreensão, a escrita, nós conhecemos lugares, culturas, enriquecemos o nosso vocabulário e muitas e muitas e muitas outras coisas. Quem lê diariamente tem um vocabulário muito rico porque conhece muitas palavras, todo dia vai conhecer palavras novas, vai aprender a usar, né, a pontuação correta, vai produzir um texto com muita facilidade, sem dificuldade, porque como o seu vocabulário vai ser muito rico, então não vão faltar palavras, nem imaginação. Se tem argumento para se falar, a compreensão é muito boa, seja na matemática, porque tudo que você lê você vai compreender com facilidade. E é isso aí, gente. Então, vocês viram aí, só voltando, né, a questão do livro, né, lá 1000 anos atrás, como ele era, copiado à mão, e como é nos dias atuais, impresso. Que lá, né, há 1000 anos atrás, ele era copiado à mão, que ele era muito raro, poucas pessoas tinham acesso. Por conta disso, muitas pessoas não sabiam ler, que ele era muito caro, mas, né, há 500 anos atrás, foi inventado, né, a imprensa e os livros passaram a ser impressos, né, muitas cópias de uma só vez, e aí passou-se a se ter muitos livros, que o preço barateou, ele ficou mais barato, ficou, né, de fácil acesso, então as pessoas começaram a ter mais acesso aos livros, né, que o Gutenberg, né, esse alemão, ele inventou carimbos, né, com letras, e esses carimbos eram chamados de tipos móveis, e foi através dessa invenção, né, que se proporcionou a publicação de livros e de jornais impressos, né, e que também se facilitou o acesso das pessoas à informação escritas. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido mais um pouco, tá bom? Eu espero que vocês realizem as atividades, que vocês leiam o conteúdo do livro, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.